Mais uma edição do Mais Me Conta. E a convidada muito especial, Marilei Schiavi, que dispensa apresentações e a gente tem um convívio de tanto tempo que também dispensa pauta, né? Verdade, não precisa de pauta nenhuma aqui. Na verdade, a ideia do programa é falar da Marilei por trás da jornalista, não que a gente vá desvencilhar uma coisa ou outra, não tem como, mas falar isso, tipo, quando tudo era mato, quando tudo começou, foi em Suzano? Foi em Suzano. Tudo era mato, foi em Suzano, quando uma professora da minha quinta série, Harumi Psiota, falou assim pra mim: você escreve muito bem, você podia ser jornalista. Eu acreditei. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. Tá. 11 anos, você acredita? E ali foi ideia fixa, a partir dali não mudou mais, quero ser Eu jornalista. sempre gostei de notícia, sempre gostei de revista, jornal. Minha mãe contava, minha mãe falecida, infelizmente, minha mãe contava que quando eu cheguei da maternidade, lá em 1971, eu olhei para a televisão e fiquei assim, TV em preto e branco, né, claro, né, gente? Recém-nascida, você... Recém-nascida, eu ficava louca é? pela televisão. Então, minha mãe, depois, minha mãe me viu jornalista, Sim. me viu no rádio, não me viu na televisão. Tá. Meu pai chegou a me ver na TV. Uhum. Mas, assim, ela falava assim: filha, eu sempre soube que você ia ser jornalista. Porque eu sempre gostei de informação, eu sempre fui muito curiosa. Certo. Curiosidade não tem como, né? Faz parte da Não, aí nossa não tem, vida. exatamente, a gente respira isso, né? Não tem como, Uhum. né? Mas isso foi, aí você estudou, você se formou. Comunicação social Aham. mesmo, jornalismo, né? Na época que eu fiz, né? Lá no, faz tempo, né? Nos anos lá atrás, né? Não sei, eu falo no século passado. Você fazia comunicação social, primeiro ano. Aí depois você escolhia se você queria marketing, né? Se você queria fazer. Eu lembro disso. Você lembra? Eu lembro. Ou você fazia jornalismo. É. Então muitas pessoas escolhiam marketing, outras faziam jornalismo. E publicidade e propaganda naquela Sim, época, sim. né? Não era nem marketing, era PP, publicidade e propaganda, Uhum. que era ligado ao marketing. E eu fiz jornalismo, porque eu sempre quis fazer jornalismo. Você fez onde? Eu fiz na Brás Cubas, fiz lá no prédio do Direito. Tá, eu fiz lá também, formei lá. Na Francisco Franco, né? Cara, demais, né? E aquele bar, conhecia tanto a gente, era uma loucura aquele bar da esquina. Né? Uma loucura aquele bar, lembra? Lembro. Se aquele bar falasse... Nossa, aquele bar tem história, hein? Gente, foram épocas muito boas da minha vida, mas eu nunca esperei, Gui, você sabe disso, né? Sempre trabalhei, então com 18 anos, quando eu fui fazer faculdade, eu já fui procurar emprego. Uhum. E aí o primeiro emprego que eu consegui foi na revista Destaque, lá em Suzano, Tá. que não existe mais, infelizmente. E eu falei para o Gil, né, que era o dono, o Reinaldo Gil, ele falou assim: não, mas você está começando agora, né? Eu quero uma pessoa mais experiente. Eu falei: não tem problema, você não precisa me pagar. Eu escrevo para você, se você gostar, você me paga. Uhum. Senão eu procuro outro emprego. Sim. Aí o primeiro exemplar, ele já gostou do meu texto e falou para mim: você já é jornalista. Ali eu já sabia que eu era jornalista. Uhum. Então eu fiz jornalismo para realmente aprender a metodologia. Foi muito bom fazer faculdade, porque eu falo que é insubstituível o banco da faculdade, você sabe muito bem disso, Sim. mesmo não estando na sua área de direito, não, né? É insubstituível isso. Foi insubstituível para mim. Mas eu sempre fui jornalista. Uhum. E ali eu só fui me redescobrindo. Sim. No impresso. Tá. Aí fui para o Mogi News, trabalhei com o Sidney Antônio de Moraes. Uhum. Fui para o Diário de Suzano, trabalhei com o Gil Fuentes, um Certo. querido. E de lá comecei a fazer freelancer para a Rádio Metropolitana. Entendi. E nessa época dos jornais, você tinha um foco, o foco já era política ou... Na verdade, meu sonho era trabalhar na revista Veja. Tá. Naquela época, hein, gente? Todo mundo sonhava ir para o Jornal Nacional. Eu Sim. queria trabalhar na revista Veja. Uhum. Porque eu sempre gostei muito de política. Porque meu pai foi vereador em Suzano. Uhum. Né? Tem uma história na viveu política. Isso, né? Você respirava... Vivi, Uhum. Conheci Paulo Maluf, conheci Orestes Quércia. Muita gente da política conviveu muito próximo da gente. E o Valdemar já era amigo do meu pai lá no passado, o próprio Estevão Galvão de Oliveira. E o que eu fazia na época? Eu lia muito política, mas eu era muito novinha, então eu fazia o quê? Cultura. Porque a gente chegava na redação, você sempre começava por cultura, né? Porque era o mais fácil, entre aspas, de você cobrir. Então, no começo, eu ajudava o Gil a escrever, ajudava na coluna, né? Fazia um tipo de uma assessoria e fazia o caderno de cultura no Diário de Suzano. Tá. Depois eu fui indo para cidades e comecei a fazer política. Entendi. Fui fazer pós-graduação
e me apaixonei pela política e fui fazer mestrado. Aham. Aí não teve jeito. A política me chamou. Sim. Nesse ínterim, eu comecei a fazer, lá atrás, comecei a fazer muito freelancer para a Rádio Pra rádio, Metropolitana, que eu cobria Suzano Poá, Ferraz e Itaquá. Foi concomitante essa história da política e a rádio. E a rádio. Tá, o começo Eu da era rádio. correspondente, porque naquela época não tinha celular, né? Então a gente ligava ou do orelhão, ou a gente ligava da nossa casa. Ou você fazia sinal de Ou, fumaça. né, minha filha? Era do jeito que dava. E ligava muito, liguei muito de orelhão. Entrei muito de orelhão no ar. Aham. Ou chegava na delegacia e pedia pro delegado: doutor, por favor, deixa eu ligar para a rádio. Olha, imagina, nessas épocas antigas, né? Porque eu preciso entrar no ar. Nessa época também, era a época que a cadeia de Itaquá era no centro da cidade, não tinha CDP ainda, não tinha centro de detenção provisória Sim. ainda. A cadeia era no centro de Itaquá. Teve uma rebelião, o Aqui e Agora, você lembra? Daquela época, né? Não esse de novo. Gil Gomes. Gil Gomes. O Aqui e Agora estava com helicóptero. Nossa, era novidade. Lá porque eles queriam cobrir a rebelião e eu estava dentro da cadeia na hora da rebelião. Tá. Porque eu estava entrevistando os Tá. presos, que eles queriam reivindicar naquela época. E o que eu fiz? Quando eu estava lá no meio da rebelião, eles mataram um preso ao vivo, Ah, é? no Aqui e Agora. Foi Nossa. um babado. Nessa época, eu estava cobrindo polícia e política. Aham. Porque cobrir polícia não é fácil, gente. Não é Nossa, fácil. imagino. Eu fui entrevistar uma moça que tinha matado a mãe. Tem noção? Apenas. Olha, Gui, ali eu descobri que eu não podia porque eu ia avançar na mulher, entendeu? Sim. Porque era um absurdo, porque era tão fútil porque ela tinha matado a mãe que eu me revoltei. Aham. E aí eu até falei pro delegado depois, era o Sérgio Galícia, eu não sirvo para cobrir política. Uhum. Aí deixaram eu só na política, né? Polícia Pra não servia. polícia, sim. Fui para política, fiquei só Aham. na política. E aí fui me especializando, né? Sim. E daí o Free na Rádio Metropolitana virou um Então, constante. aí quando eu saí realmente do Diário de Suzano, eu vim trabalhar na rádio efetivamente. Comecei Sim. a fazer programa à tarde. Tá. De tarde, era 3 da tarde. Aham. Aí eu fui para 1 da tarde, da 1 às 3. Depois eu fiquei das 10 à 1 da tarde. Certo. Fui pegando gosto, né? Aham. E virei uma comunicadora de rádio, que eu não Sim, sabia sim. que eu era radialista. Aham. Até então não sabia. E nesse meio tempo, que já era a virada de 2000, começou muito essa coisa de muita disputa eleitoral. Sim. Nós começamos a fazer pesquisa, enquete. Gente, não tinha internet, tá? Lembrando, Aham. né? Tudo era mato mesmo. Nessa época, mato. O celular era daquele Era o tijolo, você é. abria, puxava uma antena que eu não sei para que servia, que não servia para nada. Era dessa época. E aí, com o passar dos anos, daqueles anos 2000, quando o Junge ganhou aqui, eu tive o convite para vir para a Rádio Metropolitana para fazer o Entendi. Radar Noticioso. Entendi. E eu estava grávida da minha filha Júlia. Que foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente se Porque eu conheceu. produzi o programa de rádio do Willy na Metropolitana também. Exatamente. Que era depois do seu. Ou antes, não lembro. Depois Era do depois meu. do seu. Depois do né? meu. Aham. E aí foi quando nós nos conhecemos. Sim. E eu fiquei muito próxima do Willy Sim. nessa época. Aham. Porque eu conheci o Willy lá de trás. Né, da amizade que ele tinha com o Estevão, Sim. porque ele ia muito para Suzano, com a Viviane. Aí eu fiquei amiga do Willy, comecei a conviver com o Willy. A minha filha Júlia adorava o Willy, você sabe disso. Aham. E aí eu assumi o Radar, Sim. mudei para Mogi. Então eu estou em Mogi desde que minha filha nasceu, 19 anos. 19 anos. Foi quando eu realmente assumi o Radar Aham. e fiquei lá. Certo. E antes de passar para a próxima etapa, que são os últimos meses, né, da sua vida, deixa eu te fazer 2 perguntas, porque você falou 2 ou 3 vezes no Estevão. Eu queria saber que papel ele tem na sua vida. Na verdade eu sei, mas eu quero te perguntar, queria que você falasse. Ixi, até me emociono. O Estevão era amigo do meu pai. Uhum. E anos e anos convivendo, né? Mas eu nunca imaginei que eu fosse cobrir o Estevão como político, né? Não sim. imaginava. Ele era amigo do meu pai, convivia com meu pai, depois nunca mais vi, fui fazer jornalismo.
E aí ele era deputado, e aí ele voltou para Suzano. Uhum. Era o 3º mandato dele em Suzano e o 4º do Valdemar aqui em Mogi. Tá. Nesse momento que eu comecei a cobrir política. E aí eu reencontrei, porque eu conheci ele de criança, né? Sim. E aí ele que eu comecei a cobrir o dia a dia da prefeitura. Eu era repórter da prefeitura Tá. de Suzano. Tá. Sabe aquele dia a dia? Sim, sim. Cidades, né? Cidades com política. Então, ele ia falar com o Mário Covas, a gente tinha que ir junto cobrir. E nessa época eu comecei a entender melhor o que era partido político, o que era fresagem na estrada, por que colocava cascalho e não fazia o asfalto, Sim. o que era drenagem. Eu aprendi tudo de prefeitura, Uhum. tudo. Finanças, esporte, como que era um orçamento, a lei orçamentária anual, o que é uma LOA, o que é uma lei de diretrizes orçamentárias. Uhum. Porque eu também cobri a Câmara de Suzano. Então, eu cobri a Câmara e cobri a Prefeitura. E comecei a entender a máquina pública, porque Certo. não é fácil entender. Eu imagino. Requerimento, Pouco tempo. indicação, projeto de lei, o que é um veto, derrubou o veto, o que é isso? Uhum. E o Estevão me ensinou muito nessa época, porque era o dia a dia. Ele ensinou, era o dia a dia, e esse é o melhor aprendizado também, né? Você aprende ali na prática, vivenciando. Porque, imagina, você vai para São Paulo cobrir uma reunião do FUMEF. O que é FUMEF? Uhum. Eu chegava lá, eu não sabia o que era. Óbvio que eu não sabia. Eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Uhum. Não sabia o que era FUMEF. Aí eu ia no caminho, não tinha internet, né, gente? Nem chat GPT, nem Google, né? Óbvio, né? Senão eu punha no Google e procurava. Aí eu chegava lá e falava assim, prefeito, o que é FUMEF? É o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento. É um fundo que ajuda as prefeituras com verba para poder fazer obra. Uhum. Entendeu? Aí eu entrevistava o secretário de Estado, que era ligado, era o Whindersson, eu lembro até o nome, Ancelotti, eu lembro do Whindersson. Ancelotti, que era o chefe do FUMEF, era o diretor do FUMEF. Nessa época eu conheci Mário Covas, de conviver com ele, de ele vir para o Recanto Mineiro comer pastel. Uhum. Tem noção? Porque ele era bolota, né? Ele adorava um pastel, Mário Covas. Era uma época, Gui, que o Mário Covas me conhecia pelo nome, Sim. entendeu? Eu tinha... eu perguntava para ele assim, nossa, mas e a briga com o Maluf? Porque ele brigava com o Valdemar, né? Porque o Valdemar era malufista. E o Covas óbvio, brigava com o Maluf. Uhum. Foi uma época que o Valdemar teve muito atrito e o Estevão tentava intermediar. Tanto é que, quando o Estevão estava no 3º mandato e o Valdemar no 4º, 96 a 2000, a gente tinha muita treta com o seu Valdemar e eu queria muito fazer uma entrevista com ele, para a Rádio Metropolitana. E ele, na época, ele estava meio tretado com a rádio, sabe essas coisas de imprensa, né? Tinham criticado ele não tinha gostado, aqueles babados. O babado de política. Sim. E aí o Estevão, então prefeito Estevão, que naquela época ele era prefeito de Suzano, me levou para falar com o Valdemar. Ele que me apresentou de perto para o Valdemar. Ah, tá. E aí o Valdemar, né, Costa Filho, né, o pai do boy, me deu a primeira entrevista. Uhum. E aí eu cobri 4 anos dele, que foi o 4º mandato dele. E com o seu Valdemar você acabou tendo um laço super forte também, muito né? forte. Porque o seu Valdemar, ele era muito bravo, né? E ele gostava de gente com personalidade. Interessante isso, né? Seu Valdemar, ele era uma pessoa ímpar, assim, ele era muito diferente. E ele era um cara extraordinário. E eu convivi com ele no gabinete, de almoçar com ele. Sim. E ele comia muito pouco, Uhum. magérrimo. Então ele dava 2 garfadas e falava, vamos! Eu falava, cara, eu nem comecei, né? E eu, bolota, né? Nem comecei a comer, prefeito. E ele, não, vamos, como? Desse jeito, a gente fazia vistoria em obra. E o seu Valdemar era uma pessoa sui generis. Ele falava na cara tinha reunião de moradores, né? Dentro do gabinete. Aí, Tadeu, Mariúcia, aquele jeito Sim. dele, né? Não passava vontade. Não né? passava e falava assim, os moradores falavam assim, o senhor não vai asfaltar? Não vou asfaltar porque não tem dinheiro. Não, ele não prometia nada. Não vou asfaltar, não tem dinheiro. Uhum. E quando ia fazer, vou fazer porque eu arranjei um dinheiro assim, e tá tudo bem. Então ele falava na cara dos moradores. Isso era tão diferente na política, porque eu nunca conheci um prefeito como o Valdemar, nunca conheci
um político como o Valdemar. Eu aprendi muito com o seu Valdemar Sim. de estilo, né? O Estevão sempre foi muito político, muito polido. Ele não, ele era toma lá da cá. A gente perguntava para ele, quando ele mandava... Gente, ele mandava os moradores de rua, que na época era mendigo, não pode mais falar mendigo, né? Pessoas em situação de rua agora, porque agora é politicamente correto, né? Pessoas em situação de rua. Em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Antes era mendigo. Seu Valdemar, por que o senhor mandou os mendigos para Bertioga? Quer que eu mande para tua casa? Aí você, no ar ao vivo, assim... Você até tremia. Só que eu era bocuda, falava assim, o senhor é o prefeito, o senhor que tem que responder. E aí eu enfrentava ele, entendeu? Porque o seu Valdemar, ele era muito... Cara, ele era uma pessoa de uma personalidade muito forte. Sim. Então, esse estilo dele, do tomar lá da cá, do bate, ele batia mesmo. E brigava com as pessoas, né? Tem uma história que ele correu dentro do gabinete atrás do Davi de Lima, né? Que ele queria matar o Davi, que o Davi falou mal dele. Âncora do radar antes de mim, bem antes de mim. Era muito engraçado. Então, por isso que eu falo, o seu Valdemar, ele gostava de mim porque eu enfrentava ele. Sim. Jornalisticamente, claro, né? Porque eu não tinha medo de perguntar, as pessoas tinham medo de perguntar para ele. Então, as melhores entrevistas Você que eu fiz... construiu o respeito, né? Foi com o Valdemar. Uhum. Impressionante. Uhum. Realmente, eu cobri o velório dele em 2001, Jundiaí tinha ganhado a eleição em 2000, do Chico Bezerra, foi a primeira vez que teve segundo turno em Mogi das Cruzes, eu cobri também essa eleição, e nessa ocasião eu cobri o velório do Valdemar, eu chorava, voltava para o ar, e chorava, porque assim, eu fiquei muito abalada com a morte dele. E o Maluf chorou comigo no ar. Ah, é? Quando ele veio para cá. Chorou, assim, o Maluf adorava o seu Valdemar. Bom, ele foi secretário de abastecimento e fechou o Café Futô, lembra? Verdade. Ele foi matar as baratas do Café Futô. Ele foi capa da Veja, né, gente? Seu Valdemar, ele podia ter sido... O Boy fala muito isso, o Valdemar Costa Neto, né? O Valdemar, o filho, né? Que eu já entrevistei muitas vezes. Meu pai podia ter sido o que ele quisesse, mas ele queria mesmo era ser prefeito de Mogi. Sim. Ele fala isso muito, porque na época... O Maluf queria lançar o Valdemar para prefeito de São Paulo. Ele não quis. Tá. Isso, palavras... Ele queria ser prefeito de Mogi. E o Boy, né, virou né, uma referência nacional. Sim. Gostando ou não dele, ele né, tem que respeitar a trajetória dele, porque ele conquistou o Brasil. Né? E assumiu o mensalão todo naquela época, inclusive. Ficou preso e pagou já também. Segunda pergunta sobre o que você já tinha falado também. Você citou aquele caso da mulher que matou a mãe. Nossa. E tal, né? E isso me fez lembrar uma coisa, eu não acredito que eu tenha uma noção da sua opinião, mas se você puder falar a respeito, essa série Tremembé, colocando em voga Suzane von Richthofen, essas pessoas todas que cometeram atrocidades. O que você acha disso? Nossa, Gui, você tocou num ponto, eu estava assistindo a mãe da Isabela Nardoni, que ela virou uma vereadora de São Paulo, né? Até pela causa, né? Virou uma política, eu acompanho muito ela, porque na época a Júlia, minha filha, era pequena. E isso marcou muito a minha história, porque eu tinha uma filha pequena e ficava me colocando no lugar da mãe, que perdeu uma filha jogada pela janela, né? Pelo pai e pela madrasta. E eu estava vendo, né, a Ana Carolina comentando, porque perguntaram para ela, você assistiu Tremembé? E ela falou, eu não vou assistir, não assisti e não aceito que coloquem pessoas que mataram, que fizeram atrocidades, foi mais ou menos isso que ela falou, como heróis, como personagens que hoje são famosos. Exatamente. Não, você vê em rede social o pessoal chamando a Suzane de Su. Então, você quer ser amigo da Su? Eu não quero ser amigo da Su, né? Até ela casou, pagou já lá, casou, teve filho. Mas eu fico pensando, como é que você fala para o seu filho que você armou a morte dos seus pais? Né? Você não fica pensando nisso? Né? Então, como é que você é mãe? Eu matei. Né? Como é que você marcou a história da vida dessa filha pro resto da vida? Sim. E também ferrou a vida do irmão, o Andréas. Que pirou o menino. Pirou. Então, assim, aí você coloca a Suzane von Richthofen como uma referência, né? O Nardoni, uma referência. Praticamente um bando de mártir, né? Abdel Maci, que estuprou um monte de mulheres, né? Então,
É uma inversão de valores, Gui. Sim, É um absurdo. sim, Na concordo. minha opinião, é um absurdo. Eu concordo com você. Nada contra o Assir Filó, que escreveu, né, que é o ex-prefeito, que foi preso de Ferraz por vários crimes lá de conduta na prefeitura, né, e já pagou também, já está em liberdade condicional e tudo mais, e eu não tenho nada contra ele, na época eu cobri também muito de perto, e ele escreveu, né, muito sobre isso, o livro dele virou uma referência também para a série, nada contra, mesmo porque ele tá também, ele aproveitou que saiu da cadeia e tá pegando Claro. sua parte de glória, porque ele conviveu com essa gente, Sim, né? sim. Com esses criminosos, porque não deixam de ser criminosos, pagaram na justiça, mas para a justiça de Deus, você matar uma filha, Pensa. pensa. Não. Você armar a morte dos seus pais, Gui, é um absurdo. De verdade, eu penso que é uma inversão de valores. Eu concordo com você. Mas vamos falar agora de uma coisa mais leve, um pouco de atualidades. A sua vida de uns tempos pra cá, aquilo que a gente tinha falado lá atrás. Reviravoltas, né? Eu mudei a minha vida, né? Em 2024 foi um divisor de águas para mim. Eu tive um burnout muito grande, assim, eu tive um esgotamento. Estava com pré-diabetes, estava com pressão alta. Comecei a ter muito problema de saúde, eu não estava mais dormindo. 2024, né? Do meio do ano para o final. E ali eu parei, falei, vou repensar minha vida e fiz um desligamento da empresa, da Rádio Metropolitana, onde eu trabalhava há cerca de 30 anos, e fui repensar minha vida. Sim. Nesse momento, eu abri meu portal de notícias, né, comecei a me engajar ainda mais nas redes sociais, com o programa da marilei.com.br, e o Theo, né, o Theo da RTV e a Simone Garcia e o Theo Magalhães me chamaram para estrear junto com eles uma fase importante do Conexão Alto Tietê, que é um programa no YouTube, que é uma novidade no mundo inteiro, mas que é o futuro, né? Sim, não tem como. Não tem como fugir da internet, é o futuro. E então, de segunda a sexta, das 9 às 10 da manhã, eu faço Você Conexão tá ao vivo Alto no Conexão. Tietê, o Conexão Alto Tietê no @estudiosRTV. De segunda a sexta, das 9 às 10 da manhã. Certo. Que é um programa, jornalismo com informações rápidas, entrevistas e atualidade de tudo que está rolando. Sim. Claro que é um formato diferente do que eu fazia. Eu não acordo mais às 4 horas da manhã, fico 4 horas no ar, ficava 4 horas no ar. Então era realmente muito, muito desgastante. Adorava o que eu fazia, tá, gente? Eu fui muito feliz na Rádio Metropolitana, só tenho a agradecer a tudo que eu vivi lá e não faria nada diferente. Mas fechei meu ciclo lá e hoje estou no Conexão, estou super feliz, porque é diferente, Gui. É um jornalismo mais leve, embora falemos também de morte, de assassinato, de crimes, mas é um jornalismo assim que fala do que está rolando na política, fala de Mogi, da prefeitura, da Câmara, da região do Alto Tietê, aí fala de Tarcísio de Freitas, de pedágio, né, governador? Que o ano que vem tem eleição. Sim. Então, tudo isso, claro que a minha veia jornalística de política não tem como sair daqui. Mas é meio que um jornalismo com uma revista eletrônica, de atualidades. Então, quer ficar por dentro do que está rolando, acessa lá o Conexão Alto Tietê, não precisa ser das 9 às 10, pode acessar depois. Fica ali, né? E entrevistas muito diferentes. A gente entrevista desde psicólogo, médico, político, a gente está fazendo até chefe de cozinha, levamos o Bucô lá para fazer pizza, a Andréa Alicia para fazer guacamole. Então, nós queremos um programa diferente. E aí eu quero agradecer a Simone e o Theo por acreditarem no meu trabalho e pelo convite também, né? Porque é um desafio para mim, porque para mim é novo. É novo, né? É novo. É um formato diferente do que eu fazia. É um formato diferente, aquilo que você falou, é um formato leve, e a gente percebe que você tá mais leve também. Eu tô muito feliz, assim, uma fase nova da minha vida, e estou feliz porque estou me desafiando também. Sim. É legal você ter um projeto novo para a vida, eu falo. Renovação da vida. Isso é muito bacana, né? Isso é ótimo. Virar ciclos. É isso aí. E falando em renovação da vida, em primeiro lugar, te agradecer. Isso aqui passa super rápido, já falamos e tal. Mas esse programa vai ao ar agora, dia 1º de dezembro. Estamos no mês do Natal, 2025, que começou ontem. Voando! Né? Fala um pouquinho, uma mensagem de Natal, uma mensagem, expectativas para 2026, alguma coisa assim, só para a gente encerrar. Eu falo que com a Covid-19, eu voltei para Deus,
Já falei sobre isso com o Gui. Sim. Voltei muito para Deus, porque eu falei, nossa, com tanta morte que eu comentava na rádio, só falava de morte, eu precisei ter um resgate com Deus. Então eu Sim. voltei para a igreja, eu sou católica, e da quaresma para cá eu vou todos os dias à missa. Vou na São Benedito às 7 da manhã, mas a minha igreja do meu coração, né, e do meu bairro, e onde a minha filha casou é a Cristo Rei, e vou em todas as igrejas que me convidarem, qualquer uma católica, né, e também não faço distinção de nenhuma igreja. Mas eu falo que esse encontro com Deus para mim fez muito bem, então eu quero aproveitar o Natal para dizer o seguinte, lembrar que o grande homenageado é Jesus Cristo, e a gente está aqui por causa dele. Feliz Natal para vocês. Amém. E Pra que nós. Deus abençoe o nosso ano que vem, tá bom? Amém. E pensar também, né, Gui, que a gente está aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Senão, para que você está fazendo aqui? Exatamente. Não é? É isso. Mas sobre obrigado, isso. viu? Muito obrigado. Obrigada.